bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier e esse é um canal integrante da plataforma do site www.passeidireto.com.br. Meus caros, resolvi gravar esse vídeo a pedido aí de vários seguidores do nosso canal que vem me mandando mensagem falando: Hilário, eu sei que você tem uma aula antiguinha aí falando sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Porém, nós gostaríamos, de ouvir a sua opinião, que você fizesse uma reflexão um pouquinho mais ampla da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, já que nesse ano de 2020 nós temos aí 75 anos do término desse que foi o maior conflito em escala global. E eu resolvi aceitar o desafio. Não me considero um especialista na participação do glorioso Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial, mas eu posso dar os meus pitacos. Eu sou um curioso do assunto, leio bastante, além de ser pós-graduado em História do Brasil, mas no nosso país tem figuras aí em História Militar que manjam muito mais do assunto do que eu, porém eu posso dar a minha sincera contribuição sobre um assunto que eu amo aos seguidores do nosso canal. Porém, antes eu gostaria muito de pedir que você se inscrevesse no canal Tudo é História, não deixasse a bola cair, diminuir um pouquinho de inscritos depois que passou o concurso da ESA, mas eu tenho fé que logo o pessoal vai estar retomando os estudos com toda a força aí. Manda essa aula de hoje no WhatsApp, convença pelo menos um amigo aí a se inscrever no canal Tudo é História, você vai estar nos ajudando muito. E se você quiser e puder ser membro do canal Tudo é História, com apenas R$ 2,99 por mês, você vai ajudar o canal Tudo é História a produzir conteúdo. Bom, meus caros, para começo de conversa, precisamos entender o que a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, como que ela foi parar no palco europeu, como que a FEB foi parar na Itália, ajudando a combater o império do terror promovido pelo nazifascismo. Quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu, no dia 1º de setembro de 1939, o Brasil, naquele período, era governado por Getúlio Dornelles Vargas. Inclusive, vivíamos o Estado Novo varguista, um período onde o Vargas governou o Brasil com características claramente autoritárias, vamos dizer assim. Bom, o Getúlio, inclusive, alguma das suas práticas... eu não vou dizer que o Getúlio era um fascista no sentido clássico, porque seria um grande exagero da minha parte. Porém, desde que ele assumiu o poder, em 1937, assumiu o poder, que eu digo, instaurando uma ditadura personalista, que foi o Estado Novo, logo de cara ele implantou uma Constituição com características nitidamente fascistas, que recebeu o apelido de Polaca por ser uma cópia da Constituição fascista da Polônia. Então, eu não faço como alguns historiadores que chegam ao exagero de chamar o Getúlio de fascista, mas sim, algumas características do seu governo eram extremamente autoritárias naquele período de Estado Novo, que vai de 37 a 45. Resumidamente, quando a guerra estudou, o Brasil vivia um regime autoritário, ponto. Porém, o Brasil não entrou no conflito logo de cara, tá? A guerra começou em 39 e naquele período o Brasil não fazia parte do conflito. Éramos neutros. Apesar do Getúlio Vargas estar fazendo um joguinho político naquele período, se aproveitando do clima de guerra, porque o Brasil estava construindo a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, de Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro. Faltou dinheiro, faltou tecnologia, faltou tudo. Numa época difícil de você conseguir investimento, porque vivíamos uma guerra mundial, Nessa época, as pessoas que emprestam dinheiro, elas cortam os investimentos. Então Vargas, que era uma grande raposa política, começou a fazer um joguinho político, Porque se existisse lógica quando o assunto é política no Brasil, teoricamente o Brasil teria apoiado o eixo na guerra, Não só por conta das posições políticas do Vargas, mas existiam vários elementos do governo Vargas que eram nazistas confessos, que não escondiam de ninguém, Porém o Vargas, ele era um político mais pragmático do que um indivíduo que era fiel à ideologia política. Ele ficou fazendo um joguinho político. Ora parecia que o Brasil ia bandear para o lado do eixo, O Getúlio chegou a hospedar a família do Mussolini, a imprensa ficou alvoroçada, o Brasil vai apoiar, os fascistas.
Aí depois o Vargas fez um encontro, um jantar com senadores americanos, né? Mais adiante, quando o Brasil já estava mais próximo dos Estados Unidos, o Roosevelt veio passear no Brasil. Então o Vargas foi fazendo um jogo dúbio até que os americanos, né, sacaram da carteira. E aí, Getulião, quanto você precisa para terminar a CSN? Os americanos, né, englobaram o projeto, mas oficialmente não é por essa política de boa vizinhança do Brasil com os Estados Unidos que o Brasil entrou na guerra. Claro que isso teve peso, não sejamos inocentes, mas não é o fator que levou o Brasil à guerra oficialmente, né? A amizade foi muito grande, o Brasil abriu seus portos para os Estados Unidos, nossos aeroportos, emprestou base lá no Nordeste para os americanos. O Walt Disney veio passar uma temporadinha aqui no Brasil, né? Teoricamente uma visita diplomática, mas o que ele estava era de olho no que estava acontecendo aqui para informar as autoridades americanas. Todos nós sabemos disso hoje em dia. Criou o Zé Carioca para dar uma puxada de saco no brasileiro. Mas o Brasil foi para a guerra por outro motivo. Quando Hitler ficou sabendo desse excesso de proximidade, dessa amizade Brasil e Estados Unidos, ele teria enviado um grupo de submarinos que atacou o nosso litoral. Até então o Brasil era neutro na guerra, éramos parceiros sim comerciais dos Estados Unidos, mas não estávamos no conflito. Então Hitler atacou um país neutro, né? Um ato de covardia, atacou um país sem declaração de guerra. Algumas embarcações foram naufragadas no nosso litoral, matando brasileiros inocentes, que morreram sem saber o porquê. Com isso, a pressão, nossa, se você jogar na net, colocar imagens do Brasil durante a declaração de guerra, você vai ver as ruas tomadas. O Getúlio começou a ser pressionado pela própria população para que houvesse, né, um revide aquele ataque covarde. Em 1942, Getúlio Vargas, ele faz a declaração de guerra do Brasil contra as forças do eixo. Portanto, o Brasil foi para a guerra porque nós tivemos o nosso litoral atacado por submarinos alemães num tremendo ato de covardia. Bom, gente, vocês me conhecem, história não é brincadeira para mim, nem lugar de teatrinho, nem de piadinha, né? Tem muito canal para fazer isso aí no YouTube. O meu canal História Explicado como uma coisa séria. E eu não gosto de teoria conspiratória, vocês me conhecem. É óbvio que eu conheço as teorias conspiratórias sobre isso, só que eu não aconselho vocês a levar isso a sério, pensando em vestibular ou em concursos militares. Aquele papo de que foi os Estados Unidos que atacou nossas embarcações para acelerar a entrada do Brasil na guerra. Eu conheço essas teorias conspiratórias. Agora, cá entre nós, gente, por que os americanos iam fazer tanta questão do Brasil entrar logo na guerra, né? Pensa logicamente se isso tem propósito. A versão oficial, que é a que cai no vestibular, a que cai na ESA, que cai na SpaceX, que cai no Barro Branco, nos concursos militares, a Alemanha nazista nos atacou. E Getúlio declarou guerra contra as forças do eixo. Alemanha, Itália e Japão. O Vargas convocou as nossas tropas, que naquele momento, é importante dizer que sim, estavam desatualizadas, treinamento obsoleto, né? Por conta disso, o Brasil passou por uma carga de treinamento e uma seleção, um pente fino que foi passado com auxílio de oficiais do exército americano, né? Teve milhares de brasileiros heróicos que se alistaram, porém os Estados Unidos auxiliaram o Brasil para passar um pente fino e escolher aqueles mais aptos para o combate. E a partir desse processo, o Brasil criou a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Cerca de 24.500 homens foram enviados para o campo de batalha. E o Brasil enviou cerca de 500 pilotos e mecânicos da FAB, da gloriosa Força Aérea Brasileira, totalizando cerca de 25 mil homens no campo de batalha. Não sei você, se você é fã de história militar assim como eu, para mim isso é motivo de muito orgulho. Porque além de ser um patriota, né, o que me deixa muito orgulhoso é saber que de todas as nações da América, o Brasil é o único país sul-americano que lutou no conflito. O único país que enviou tropas no campo de batalha, apesar de todas as nossas dificuldades técnicas de treinamento, né, que foi feito em cima da hora,
nós fizemos bonito lutando contra as forças do nazifascismo, né? E me dói muito ver muito historiador que, ao invés de exaltar o papel do nosso exército, fica fazendo piadinha sem graça sobre o papel da FEB, né, na guerra. Mostrando, além de um tremendo, sei lá, me falta uma palavra, né? Não sei se é falta de patriotismo ou uma tremenda falta de bom senso, mas o fato é que, né, alguns intelectuais desmerecem, né, o nosso país e o esforço que o nosso exército fez para combater, né, o nazifascismo, uma causa justa. O Brasil foi para a guerra combater o nazi. Não interessa que aqui tinha um cara, né, que governava de maneira autoritária. Tanto é que justamente a participação do Brasil na guerra é o que vai derrubar o Getúlio Vargas depois. Mas sim, eu acho que deveria ter alguns acadêmicos mais respeito pelo papel que o Brasil desempenhou na Segunda Guerra Mundial. Bom, o Brasil mandou a FEB para a Guerra Força Expedicionária Brasileira, cujo lema é "A cobra vai fumar", e isso surgiu por uma história que o Hitler teria dito na Europa que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil lutar na guerra. Sim, o Brasil lutou e a cobra fumou e chupa Hitler. E o lema da FAB, da Força Aérea Brasileira, era "Sem tapua". O Brasil foi designado para operações na Itália. Por que na Itália? O Mussolini já tinha caído quando as nossas tropas chegaram na Itália para se juntar ao general americano Mark Clark, e as nossas tropas foram comandadas pelo grandioso general Mascarenhas de Moraes. E Itália por quê? O Mussolini já havia caído e Hitler mandou tropas nazistas invadirem a Itália para impedir que a Itália se rendesse e se juntasse aos aliados. Então o Brasil foi para a Itália, amigos, para se juntar com o exército americano, não foi para combater soldado fascista não, o Brasil foi para lutar contra soldado alemão nazista, em palco italiano. A nossa chegada na Itália poderia permitir um fôlego para as tropas americanas que já estavam lutando lá há muito tempo, né? Eles poderiam descansar um pouco na retaguarda e o Brasil iria para a vanguarda, o Brasil ia para a linha de tiro para combater os nazistas, né? O Brasil travou diversas batalhas em Montese, Monte Castelo, Castelnovo, Pisa. Fizemos um papel muito bonito dentro das nossas possibilidades, principalmente em Monte Castelo, né? Dos 25 mil homens que o Brasil mandou para a guerra, tivemos menos de 500 baixas. São baixas sentidas, são heróis que tombaram, sangue que correu pela liberdade, mas nós tivemos matematicamente menos de 500 baixas dos 25 mil homens que nós mandamos para a guerra. O Brasil retornou da Itália antes mesmo da guerra acabar, voltamos para casa colecionando títulos. O Brasil é um dos exércitos que mais oficiais inimigos prendeu no menor intervalo de tempo. Com respeito aos nossos prisioneiros, até os nossos adversários respeitavam a FEB, pela humanidade com que nossas tropas tratavam os inimigos aprisionados. Guerra é uma coisa, cometer crimes contra a humanidade é outra. E até isso o nosso exército fez bonito na Itália. Nós temos homenagens em vários lugares da Itália para os nossos soldados, homenagem no Memorial da Guerra nos Estados Unidos, em vários outros cantos, né? Homenagens rendidas pelos nossos aliados na guerra, pelo papel que o Brasil desempenhou no pouco tempo que esteve na guerra, né? Desde que declaramos guerra em 1942. Bom, aqui no plano interno tem aumentado muito também os estudos sobre a situação dos chamados súditos do eixo, né? Alemães, italianos e japoneses que aqui viviam e os seus descendentes. Essa é a parte que talvez seja mais lamentável, né, pessoal? Também justiça seja feita, não quero ser eu aqui advogado do diabo, né? Dá para compreender, não justifica, mas dá para compreender o clima de animosidade que esses povos viveram aqui nesses 3 anos que o Brasil esteve na guerra. É complicado você esperar que as pessoas tenham filtro em período de guerra. Estávamos em guerra contra as forças do eixo, né? Alemanha, Itália e Japão. Seria pedir demais que o cidadão brasileiro soubesse diferenciar se aquele alemão vizinho dele, aquele japonês ou aquele italiano. É difícil você esperar que o cara tenha um filtro, né? Para ele saber, bom, esse aqui é um cara que não tem nada a ver com o que está acontecendo lá. Talvez ele tenha vindo para cá já para fugir da guerra, por não concordar com os sistemas que lá estavam em vigor. Mas vamos concordar, de novo, eu não sou xenofóbico, eu acho que nada justifica a perseguição em época nenhuma contra estrangeiro, que fique registrado. Mas o que eu estou dizendo é que
seria injusto, né, a gente fazer uma análise dizendo, olha, brasileiro é xenofóbico, porque na maioria do tempo, a maior parte do tempo, o brasileiro não é um povo xenofóbico. Muito pelo contrário, a gente é mais vítima de xenofobia do que um povo que pratica xenofobia contra os outros. Mas naquele ambiente, né, como é que um cara comum, um cidadão comum, ia olhar para o indivíduo e falar assim, e esse japonês aí, hein? Será que ele é um cara que veio para cá para viver em paz, construir uma vida longe da guerra, ou ele é um súdito do Hirohito? E esse alemão aí, hein? Será que ele é um alemão que veio para cá para fugir da guerra, ou ele está aqui espionando para o Hitler? Então, gente, teve sim muita perseguição, é lamentável, sim, teve muita perseguição. Teve alguns campos de concentração aqui para prender pessoas que foram suspeitas de estar tramando contra o Brasil, né? Prisão para os súditos do eixo aqui. Campos de concentração, não de extermínio, hein? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas não deixa de ser lamentável, tá? Porque tem pessoas que passaram aí 2 anos presos, né? Sem ter feito nada. Sem ter feito nada. O Getúlio proibiu festas típicas da cultura desses 3 povos, proibiu o uso de idioma desses 3 povos aqui no Brasil, né? Até mesmo placa lá no sul do país que tem alemão foi retirado. O clima ficou tenso, né? Porque as pessoas estavam com o nacionalismo à flor da pele, era uma guerra. E o Vargas vendendo bônus de guerra para financiar nossas tropas, ele decretou racionamento de combustível, de um monte de coisa, e isso irritou mais ainda os brasileiros no chamado esforço de guerra. Então isso aumentava a xenofobia para com alemães e seus descendentes, italianos e seus descendentes, japoneses e seus descendentes. Mas assim, o bom do nosso país, né, cara, é que acabada a guerra, ponto final, acabou a história. Ô alemão, vem cá, vamos jogar bola, ô japa, vamos tomar um café, ou seja, aqui no Brasil a gente resolve as coisas, né? O brasileiro tem um coração bom, né? E depois tocou a vida da melhor forma possível, essa miscigenação maravilhosa que nós temos nesse país, que na minha opinião é o que mais fantástico o Brasil tem a oferecer, essa mescla de cultura, né? Eu sonho com o tempo que a gente vai ver o quanto isso é produtivo, ao invés de nos dividir como algumas pessoas querem. É a coisa mais linda que tem no nosso país, é a nossa miscigenação, a nossa cultura que é variada, que é misturada. Eu acho que é isso que faz do Brasil um dos melhores países do mundo, apesar dos problemas. A gente precisa parar, né, de achar que todo lugar do mundo é melhor do que aqui, porque não é não. Tem lugar muito pior do que aqui, né? O que a gente tem que fazer é batalhar para construir um país melhor, assim como a FEB e a FAB batalharam por um mundo melhor. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa análise, que ela tenha ajudado a vocês a entender um pouquinho. Como eu disse, não sou especialista nesse assunto em específico. Na verdade, eu sou especialista em Guerra do Paraguai. As minhas dissertações é sobre Guerra do Paraguai. Mas espero ter contribuído um pouquinho para vocês entenderem o grande papel que o Brasil fez na guerra. Tem vários museus aí pelo Brasil que falam do trabalho da FEB e da FAB. Tem um que muita gente não conhece porque é pequenininho, mas é uma belezinha. Quem estiver visitando Petrópolis, conheça lá o Museu da FEB, lá na gloriosa Petrópolis. Que cidade maravilhosa. Estive lá há pouco tempo e o pessoal me tratou super bem lá. Um abraço pro pessoal de Petrópolis e do Rio de Janeiro como um todo. Visite lá o Museu da FEB em Petrópolis, é muito bacana. Queridos, obrigado pela companhia. Se você gostou, deixa um likezinho aí, compartilha essa aula. Ajuda esse canal que é independente. Independente não só financeiramente, porque não temos ninguém para nos financiar, mas também independente nas ideias, porque não somos escravos de ninguém ideologicamente e não estamos a serviço de ideologia nenhuma, e sim da verdade histórica. É muito bom ter vocês aqui comigo. Um abraço e até a próxima aula.